Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Eu sou o Leandro Covacho. Eu sou a Viviane Carvalho. E na nossa live de hoje a gente vai falar sobre moro em cidade pequena. Será que vou ter poucos imóveis para avaliar? Não! Deixa eu te perguntar. Hoje você saiu para a vistoria e você fez uma story durante a vistoria. E você comentou que você estava em uma cidade pequena que estava crescendo. Você mostrou para o pessoal que tinha muita construção. Está nos teus stories. Como qualquer cidade, é um impedimento trabalhar com avaliação de imóveis para quem mora em uma cidade pequena? Não, de forma alguma. Na verdade, assim, primeiro, a cidade que eu estava era Sarandi. Metade das vistorias que eu fiz hoje foram em cidades pequenas. As cidades pequenas, elas precisam se desenvolver. A economia delas precisa ainda mais disso. E os construtores, eu já vi construtores em momentos, vamos dizer, mais delicados da economia, sair de uma cidade pequena e ir para uma menor ainda. Isso foi um caso que eu vi, mas eu vi já isso acontecer. Eu já vi, por exemplo, tinha o pessoal que construiu lá em Paranavaí, e num momento em que estava tendo, vamos dizer, estava mais difíceis as vendas, eles foram para São Pedro do Ivaí, que é uma cidade minúscula. Então, isso mostra o quê? Que ele conseguiu achar um mercado numa cidade pequena, justamente porque, geralmente, a cidade pequena, eu vim de cidade pequena, eu sou de Assis Chateaubriand, gente, é pequenininho, sou chateaubriandense. E as cidades pequenas, elas acabam tendo poucos profissionais que constroem ali tudo igual, praticamente replica as casinhas na cidade inteira. Aconteceu isso em Assis, e por isso eu posso dizer. E quando chega um profissional com uma ideia nova, às vezes muda a carinha da casa e já se torna mais atrativo para aquele público que está acostumado com tudo sempre igual, está cansado, não quer mais do mesmo. E isso é interessante para os avaliadores. Por quê? Os avaliadores, eles têm a possibilidade de não escolher só a sua cidade. Então, independente se você mora em uma cidade pequena, pega a sua cidade, porque não é porque ela é pequena que é sinal que não vai ter avaliação. Cidade pequena também tem gente querendo casa, também tem gente querendo comprar casa e tudo mais. E aí, você também vai pegar as cidades da sua região. Então, eu nunca recomendo você começar a trabalhar só com uma cidade. Não, você não vai pingar a Oeste de vez em quando na sua caixa de e-mail. E não é essa a ideia. A ideia é que você tenha um volume de demanda para poder garantir um faturamento maior. E dessa forma, por isso é importante quanto antes você começar para ir conhecendo quais são as cidades que vêm maior demanda e não só supor, somos estatísticos, então a gente não fica supondo, para você conhecer quais são as cidades que vêm maior demanda e, por exemplo, numa hora que tiver um edital maior, um edital da Caixa, qualquer outro edital de um porte assim que vem 30 no mês, você já vai direto assim, nas cidades, e às vezes você se surpreende, porque nem sempre é cidades grandes. Só um exemplo, aqui Londrina é uma cidade grande, e vocês acreditam que é uma das cidades que, justamente por ter mais profissionais que escolhem, não é uma das cidades que vem mais ordens de serviço pra gente? Não. Sarandi, Floresta, são cidades pequenas, vem muito mais do que aqui em Londrina. Então isso já é um grande exemplo disso. Mas aí você comentou, assim, eu entendi pelo teu comentário, melhor jeito, como que a pessoa já vai vendo quais são as cidades que estão com maior demanda. Mas uma pessoa que desconhece áreas de lados ou está com receio de entrar, está com medo, imagino que tem esse pensamento, essa objeção por causa do desconhecimento. Uhum. Então, para essa pessoa, para dar aí um empurrãozinho que está faltando. Segura a mão! Qual que é a saída? Porque, assim, eu entendo o que você acaba de falar, mas eu sinto como uma explicação mais de uma pessoa que já conhece da área. Mas para quem está começando, até ontem foi uma coisa que a gente falou na live de ontem,
que quando você vai entrar, você pega regiões. Então, podemos repetir um pouco isso ou dar um exemplo de como são nas cidades pequenas? Assim, eu sempre vou recomendar que você trabalhe com uma região que você consiga otimizar a sua rota de vistoria. Então, para você otimizar a sua rota de vistoria, o melhor é que você escolha um mix de cidades maiores, de porte maior e porte médio, porque dificilmente vão ter várias cidades grandes grudadas uma na outra, inclusive. É misturado, geralmente, o seu percurso. Você pega uma cidade grande, uma média, algumas pequenas. Por quê? Porque se você for pegar só as grandes, você pega uma cidade grande aqui, e aí você tem que andar muitos quilômetros, às vezes, para pegar uma outra grande, muitos quilômetros para pegar uma outra grande. Então, o que eu oriento? Pensa numa rota de vistoria hipotética. Vamos simular uma rota de vistoria. Pega aí na sua região. Vamos supor que você está em Minas Gerais, você está aí na Bahia, não sei onde você está. Comenta aí onde é que você está. E onde você está, você mora numa cidade pequena, tem uma cidade maior ali próxima, vamos dizer até 30 quilômetros. Você pega essa cidade maior e aí você pega uma continuidade que você consiga fazer em um só dia de vistoria. Para que você consiga fazer uma rota, não importa se é uma rota linear, que você vai fazendo vistoria e volta, não importa como é essa rota. O importante é que seja uma rota, isso é legal, olha, que seja uma rota que você consiga aproveitar indo e voltando. Por quê? Muitas vezes, se você pega uma rota só indo, às vezes, se você pega uma rota indo e depois você volta também com a possibilidade de fazer vistoria, que é o que a gente faz geralmente, é muito melhor. Porque você otimiza mais essa vistoria. Mas isso que você está falando, né, é uma coisa que acontece quando você já começa a receber serviço? Sim, quando começa a receber serviço. Mas já que você sabe que existe essa possibilidade de criar uma rota de vistoria, o interessante é você abrir aí o Google Maps, você verificar quais são as cidades que você conseguiria andar num raio, vamos dizer, máximo aí de 650 quilômetros, contando indo e voltando para casa, e pegar as cidades que estão dentro desse percurso. Mas quando a pessoa vai se credenciar, a pessoa já não é que a pessoa vai se credenciar, por exemplo, estamos aqui em Londrina, e a pessoa pega a região de Londrina, não vem automaticamente já as cidades... Ou seja, toda essa região não vem já preparada? Então, depende. No Banco do Brasil, não. A pessoa no que tem Banco que do escolher? Brasil, a pessoa vai escolher as cidades polo. Então, no Banco do Brasil, você vai escolher 5 cidades polo. E aí, você vai ter que assinalar lá o nome da cidade que você quer. Agora, em outros bancos, como, por exemplo, a Caixa, você escolhe uma região. E aí, se você escolher uma região ali que é 1/5 do seu estado, por exemplo, você vai pegar essa região inteira, com todos os distritos, cidade média, grande, pequena, tudo. Agora, cada edital funciona de uma forma. Então, até na live anterior a gente comentou, Banco do Brasil, você vai escolher cidades polo, BNDES, você vai escolher o estado. E Caixa Econômica, não, quando abrir, você vai escolher a região. Então, muda de um edital para o outro. Quais são você tem 3 empresas e quais são as cidades ou como está dividido nas regiões? Porque você não tem tudo na mesma região, não. Ou sim, como que como que for? Eu tenho uma empresa pegando uma região mais de Londrina e toda uma parte mais... A região de Londrina mesmo e todas as cidades que dá aí também mais ou menos indo e voltando um raio de uns 700 quilômetros. Indo e voltando uma quilometragem, uma rota de 700 quilômetros. Tem a região, uma outra empresa na região de Maringá, onde a gente pega Maringá até lá, Paranavaí, Campo Mourão, Cianorte, pega assim, abraça toda a região, contando que também é uma rota que consiga ir e voltar no mesmo dia. E temos também uma empresa em Umuarama, que também vai pegar uma parte, também a região de Maringá, mas já é uma outra ponta. Ela pega uma ponta abraçando um pedaço que a segunda empresa pega, mas ela pega uma nova ponta lá na frente também.
Então, o que é importante você saber é que quanto menor as cidades, vai te dar, não é que não vai ter serviço, vai ter serviço, como eu disse, a cidade está crescendo ali na área periférica, mas ela te dá um pouco mais de trabalho, a cidade pequena, por conta da modelagem, coleta de dados. Umuarama é considerada uma região? Ou seja, é a Não, é a região de Umuarama? É a região de Maringá, mais focada numa ponta mais próxima de Umuarama. Umuarama é uma cidade pequena? Média. Você lembra mais ou menos quantos habitantes? Não lembro. Não lembro. Mas é uma cidade boa. Uma cidade boa. Mas a gente tem cidades pequenas que sempre, toda semana, nós temos serviço. Tem cidade pequena que vem muito mais do que cidade grande. Porque, às vezes, o profissional se engana na hora de escolher as cidades. Ele acha que a cidade grande vai ter mais. Só que aí todo mundo pensa assim. Aí todo mundo vai pra cidade grande. E aí vai distribuir igual. Os editais, os credenciamentos, eles distribuem o serviço igualmente. Então aí, se eu, você, o José, o João, a Maria pega tudo na mesma cidade, que o credenciamento ele gira automaticamente em fila de serviço. Então, o que o sistema faz? Por ordem de credenciamento, ele distribui igual. Ele distribui um serviço para você, um serviço para você, um para você, um para você, um para você. Aí tem que chegar em você de novo. Agora, se você se credencia nesse mix em cidades, faz uma rota que você consiga cumprir, que otimize o seu dia a dia, e você tem cidade grande, média e de pequeno porte, às vezes alguém não pegou a cidade que é de médio porte, pequeno porte, e vai cair para você, depois volta para você, para você, para você, para você. Então, é também uma forma de pensar. Mas o que eu mais oriento é que vise uma rota que vai ser, vamos dizer, promissora para você depois. Eu sei que agora é muito difícil pensar nisso, mas se você abrir aí o seu Google o Google Maps com uma visão de vou fazer o meu credenciamento e vou escolher os municípios que eu vou atuar, vamos supor que eu vou começar aí pelo Banco do Brasil e vou escolher 5 cidades, escolhe a que você está, porque a que você está é fácil, vai chegar um serviço, você vai lá, papum, fez, voltou para casa. Então, é sempre bom escolher a cidade que você tá, independente do porte. Então, eu sempre escolho a cidade que você tá, que você não vai ter deslocamento, vamos dizer, mas você vai ganhar o deslocamento. E você escolhe a cidade que você tá, escolhe uma cidade maior, próxima, e escolhe as que vêm diante, para que você feche uma rota ali, que você possa sair uma vez por semana. Sabe por quê? Porque se você escolhe uma aqui, agora eu quero pegar uma grande aqui, agora eu quero pegar uma aqui, você vai ter que sair 2, 3 vezes por semana. Por quê? Você vai sair uma vez pro lado de cá, e às vezes você não consegue voltar a tempo de ir pro lado de cá. E fora que você vai gastar muito pra vir pra cá, depois ir pra lá e voltar pra cá. Pensando nisso, justo eu ia perguntar qual que é o raio que uma pessoa que trabalha com avaliação deveria pegar. Mas agora, pelo que você está falando, acho não que é bem o raio. Não né? é bem o raio. É agora sim. uma rota agora mesmo. Sim faz mais sentido a questão da rota. De Ou seja, voltar. não faria sentido pegar serviços, escolher a cidade para pegar serviços em um raio ao redor de você, sino que aí que faz sentido, melhor vou para lá e depois vejo onde que eu posso voltar, Totalmente. mas sem me desviar tanto, vamos dizer, fazendo esse raio, do seu percurso de volta para casa. Porque, claro, se tem, acontece o que você acaba de falar, se eu vou para aquele lado, se supor que eu considero, estou começando na área e penso, vou pegar um raio de 120 km. Vai sair um serviço lá, se sair outro serviço lá, vou ter que me deslocar 2 vezes. Não, e o pior, se sai no mesmo dia, um pra cá e outro pra cá. E aí, o que você faz? Chama o irmão gêmeo? Não dá. Aí que se você sai um pra lá e um pra cá, você vai ter que sair um dia pra cá e um dia pra cá. E aí, muitas vezes, o pessoal tá trabalhando com avaliação pra complementar uma renda, já tem um outro trabalho, ou... Porque eu sempre falo isso, né? E quando você começa, às vezes, a trabalhar com avaliação, você acha que vai ser o seu plano B, a gente até fez uma live só sobre isso, e muitas vezes eles se transformam no seu plano A, porque às vezes trabalhando uma vez por semana, fazendo a vistoria uma vez por semana,
você acaba ganhando mais do que trabalhando o mês inteiro, às vezes, no seu trabalho, dependendo de quanto ganha. Então, o interessante para que você otimize seu tempo, que é essa ideia, até para que você tenha respiro e tempo para continuar crescendo, continuar escolhendo editais, continuar se habilitando em outros serviços de avaliação, judicial, particular e tudo mais, você precisa, vamos dizer, não viver para trabalhar, mas sim trabalhar para viver. Falei certo, né? Então tá. E aí, o que é muito, muito importante? É você saber isso realmente, de você escolher uma rota que você faz um bate e volta num dia. E a pergunta não seria, né, qual raio de quilometragem, mas eu diria, assim, por experiência própria, que até 650 quilômetros é o ideal para você rodar em um dia. Mas, sim, até você falou 600 quilômetros. É o máximo que eu oriento. Entre a ida e a volta. Mas, por exemplo, se considerarmos se consideramos em um raio, né? Uhum. Só que em linha reta, assim, não um círculo ao redor. Quanto seria, mais ou menos? Você tem uma noção de qual é a distância, mais ou menos, que você tem? Olha, eu fiz um estudo antes de entrar com uma das empresas, eu me lembro, se eu não me engano, assim, já faz alguns anos, mas se eu não me engano, era em torno de 350 a 380 quilômetros. Para você conseguir voltar no mesmo dia e não ter custo adicional. De uma forma que você, fazendo rota de vistoria, o deslocamento que eles te pagam adicional ao seu serviço, pague todo o translado. Então, essa seria o deslocamento em linha reta ideal, assim. Só que o que acontece é que também varia muito entre as cidades, né? Uma região, aqui a gente está, por exemplo, no Paraná. Então, isso é uma realidade aqui do Paraná. Pode ser que numa outra, por exemplo, São Paulo, a pessoa não consegue, às vezes, ir 380 km em linha reta por conta do trânsito, por conta de N situações e voltar no mesmo dia. Então, tem toda essa questão de analisar qual o funcionamento da sua cidade aí, né? Porque depende do tempo que você gasta nesse translado, depende, no começo você vai demorar um pouco mais para fazer as vistorias, depois você já vai pegando mais prática, né? Vamos dizer que depois aí de 2 meses você já vai pegando mais prática, mas nunca negligencie, eu já sei, vou bater o olho e tá ok. Você vai sim, muitas vezes bater o olho e falar, nossa, a vistoria aqui, assim, acontece, você bater o olho e falar, nossa, aqui não tem 1,5 metro. Nossa, eu vou bater o olho e aqui não tem 75 centímetros. E você pega a trena, mas não negligencie. Ou seja, você fala para não negligenciar o trabalho, ou seja... Vou fazer rápido a vistoria. Consigo fazer rápido porque já tenho experiência. Não cai nessa. É uma armadilha, na verdade. Achar que já tá expert, vai bater o olho, vai pegar tudo no olho. Não, nosso olho, ok, que arquiteto e engenheiro aí que consegue dimensionar bem as coisas com o tempo, mas não confie só nisso, porque é o seu nome que tá indo ali no laudo e pode gerar um motivo de negativo que... Como que você vai provar depois se não for real? Então, pegou no olho, aí você coloca a trena, mede. Até tem alguns bancos que dizem que você não precisa usar instrumento de medição, de aferição no ato da vistoria. Mas, assim, para ser bem real, eu meço sim, sabe? Porque eu meço porque sou eu que estou dizendo que aquilo ali tem tanto ou não tem. E eu prefiro... confiar que eu medi e falar aquilo com convicção. Então, não negligencie o tempo da vistoria, vocês vão naturalmente perceber que com o tempo esse tempo vai se reduzindo e você vai conseguir fazer vistoria. E qual o tempo de vistoria? Você vai gastar 20 minutos numa vistoria. Não é coisa de outro mundo. Então, você vai gastar muitas vezes mais tempo no seu translado, quando você pega uma região grande, do que na vistoria em si. Mas fiz a vistoria e acabou o serviço? Não. Você vai voltar para sua casa, para o seu escritório, enfim, onde você estiver e vai fazer a conferência dos documentos, vai fazer a avaliação. Mas é por isso que isso também é importante. Eu digo assim, nunca saia... No começo, saia no primeiro, segundo dia para fazer a vistoria. Ok, mas você vai ver que com o tempo você não vai sair no primeiro, segundo dia para fazer a vistoria.
Você geralmente vai esperar dar uma rota. E aí você sai geralmente assim, 2 dias antes do seu prazo, 2, 3 dias antes do seu prazo. Por quê? Porque se você, cada vez que chegar uma ordem de serviço, no começo sim, porque você ainda não tem experiência, mas depois, cada vez que chegar um serviço para você sair para fazer vistoria, você está perdido, porque você vai ficar fazendo vistoria todo dia. Então não é essa a ideia, não dá para fazer assim, porque você precisa crescer, né? Esse é só o começo. Então, como a gente faz? Hoje eu saí com vistorias. Nós fizemos, se eu não me engano, 6 hoje. A nossa média de vistorias geralmente é 7, varia de 4 a 12, né? Depende, tem semana que é mais tranquilo e tem semanas que chove, ordem de serviço. Então, hoje nós saímos com 6. E nós saímos 6:30 da manhã e eu cheguei cedo, né? Eu cheguei, era 3:30 da tarde. Isso é incomum, também não é sempre que chega cedo. É que também não é sempre que eu saio tão cedo. Mas eu gosto de dormir um pouquinho mais. Mas você perde minha linha de raciocínio. Você sai na vistoria e... Não, o tempo da vistoria, você vai perceber que vai diminuindo naturalmente. Naturalmente. Não é uma coisa que você precisa se acelerar no começo. Tá? Me lembrei. E a questão de você... hoje eu saí para vistoria e eu saí com vistorias que chegaram, que vão vencer, por exemplo, o prazo do laudo amanhã, e saí com vistoria que caiu no e-mail na hora que a gente estava saindo para vistoria. Caiu no e-mail 6 e pouco da manhã, automaticamente. Então, eu saí com vistorias novinhas, laudos que vão ter aí quase uma semana para vencer, e sair com laudo que tá para vencer. E é por isso que a gente consegue daí juntar mais serviço para o mesmo dia. Você está com as notificações do e-mail, cai uma vistoria quando você está saindo. Você já tem a rota pronta e caiu no e-mail. Recebe a notificação, faz? Faz. Eu oriento fazer sim. Inclui na rota, claro, faz se for daquela mesma região, que estiver na sua rota. Se não estiver na sua rota, você deixa para a próxima rota. Né? Mas hoje foi um exemplo disso. Na verdade, hoje foi bem bacana porque é difícil acontecer, nem sempre acontece, mas hoje aconteceu de cair por isso que eu cheguei cedo, porque das vistorias que nós fizemos, 4 caíram em uma só cidade. Então você chega na cidade, faz pá, vamos para a próxima. Já fez 60% aí, já fez mais, já fez muitos, mas já fez bem mais da metade das vistorias do dia. E nem sempre é assim, né? Você já viajou com a gente algumas vezes também, você viu que nem sempre é assim. Às vezes você pega uma em cada cidade, às vezes você pega duas em uma, o resto tudo uma. Então é muito variável, né? Essa parte não dá pra saber. Mas é excelente quando você pega uma cidade que você já mata ali mais da metade na hora, você já dá a sensação de, nossa, mas assim, nem deu hora do almoço, já acabou quase todas as vistorias, isso é excelente. Você falou que mais ou menos em média demoram 20 minutos a vistoria. Uhum. Chega na vistoria, baixa um olho, que é o primeiro que olha? O avaliador. Boa. Primeira coisa, identificação do imóvel. Se preocupe no primeiro momento com a devida identificação do imóvel, muito cuidado com as casas geminadas. É muito fácil errar vistoria nas casas geminadas. Não confie quando alguém te acompanha e fala, essa aqui, tipo o construtor, ou que seja o corretor, o pessoal que está te acompanhando, às vezes até o dono da casa, gente. Já teve gente que comprou a casa do lado errado. E já teve gente que não. Eu peguei um caso, na verdade, para revisar de uma situação que tinha acontecido dessa forma, né, esses tempos atrás. E me lembro que o engenheiro até que tinha sido credenciado até me ligou e falou, Vi, foi algo errado que aconteceu há alguns meses, eu não me lembro se era meses ou um ano atrás, e eu vistoriei a casa errada.
E o que acontece é que o cliente está morando na casa que não é dele. Né? E vai pro judicial, é super sério isso. Super sério. E aí é onde também gera demanda lá no judicial pro pessoal de avaliação também. Qual tinha sido especificamente o problema? Olha, se eu não me engano, a gente fez uma análise para encaminhar, mas se eu não me engano tinha sido... Tava tudo errado. Na verdade, assim, a numeração que estava pregada na casa estava invertida. E além da numeração invertida, eles colaram a numeração invertida porque o cartório errou na certidão. Então a certidão também estava com alguns dados invertidos. Mas o problema começou pelo cartório? Começou no cartório. Tava tudo errado realmente. Começou no cartório, a pessoa colou o número errado, a pessoa vistoriou, aí mostrou a casa errada, vistoriou a casa errada, fez o laudo da casa errada. Então, foi um efeito dominó, assim. Nesse caso, o problema não foi tão grave, porque quem estava morando na casa e quem estava comprando a nova casa, porque o problema foi detectado no ato da compra da casa do lado, que percebeu, mas eu tô comprando essa casa, mas a casa já tá vendida. Então, assim, teve algo nesse sentido. A minha análise para ele só foi análise técnica. Mas, a grande problema... Nesse caso, a grande solução é que os interessados estavam querendo resolver. Mas e se não? E se um deles fala, eu não vou sair daqui, ou quer brigar? O que seria querer resolver? Eu digo que eles estão querendo resolver. Uhum. Nesse caso, as documentações eles iriam pagar para ser trocadas, ia ter nova vistoria, eles tiveram um custo, por exemplo. Mas eles iam mudar de casa, iam trocar? Então, o processo dali para frente eu não tive acesso. Eu tive acesso como abriram uma ordem de serviço para mim, que poderia ser para algum credenciado que não foi quem realizou aquela vistoria invertida. Abriram a ordem de serviço, eu fiz a ordem de serviço para dar o parecer técnico ali de qual eram as casas certas e de quanto valia. Porque eu precisava dizer para o órgão, para a Caixa, no caso, esse era um imóvel da Caixa, eu precisava dizer o seguinte, essa casa vale tanto e essa casa que eu estou avaliando aqui, estando de fora desse processo, vale tanto. Então, eles vão ter problemas em, vamos dizer, negociar? Não, porque os imóveis eles tinham valores semelhantes. Beleza, era uma coisa assim de R$4.000, que eu não sei como foi resolvida entre eles. A diferença de um imóvel para o outro, porque um já estava habitado. Então tinha uma leve depreciação. O outro não. Então teve isso. Mas você imagina se, por exemplo, acontece isso e por algum motivo o imóvel que já está habitado está degradado. Já está depreciado. E aí, por algum motivo, tem uma discrepância muito grande de valores entre um e outro. Aí daria uma questão mais séria, porque os valores não estão alinhados, como é que eles iam lidar com a parte financeira, burocrática e tal. Porque aí envolve projeto arquitetônico, envolve a planta de locação, envolve a matrícula no cartório, a certidão de numeração predial, envolve uma série de documentos. E ele assinou contrato na agência. Então, assim, o que é a moral da história? É ficar muito atento. Primeira coisa, na hora de chegar numa vistoria, é se atentar à identificação predial? Sim, mas não só isso. Não se engane pelo número, porque ele pode estar colado na casa errada. Ele pode estar colado errado. Às vezes, o que está errado é a letra da frente. Tem lá 625A e 625B. Às vezes inverteram o A e o B. Então, o que você precisa ter em mãos? Você precisa levar para a vistoria os documentos daquele imóvel, matrícula, ver se tem a numeração predial averbada na matrícula. Se não tiver, você pode pedir para encaminhar para o seu e-mail a certidão de numeração predial emitida pela Prefeitura Municipal, que vai te resguardar. E você tem documentos para falar, opa, assim, não fiz a casa errada, eu fiz com base nos documentos que eu tenho em mãos. Qualquer divergência entre um documento e outro, fica de olho, porque pode ser um sinal de alguma incompatibilidade no processo. E depois, de alguma forma, quem acaba tendo que ficar, poxa, fez a casa errada, fica bem ruim pro avaliador. Hoje o pessoal tá quietinho, não tá perguntando. Quietinho, tem pergunta? Tem pergunta? Temos a Mariana. Mariana, estou olhando no chat e estou te vendo, Mariana. Mari, nossa mentoranda, arrasadora.
Ah, gente, tem pergunta? Hoje não temos pergunta, vamos a ir encerrando a live ou você tem mais alguma Dá-lhe uma, dá-lhe. Algum outro ponto para reforçar e encerrar a respeito de moro em cidade pequena e será que vou ter poucos imóveis para avaliar? Não, não vai ter, como eu disse. Você só precisa fazer escolhas entendendo como é que vai funcionar a sua rota de vistoria. Pensando nisso, você vai escolher as cidades, você vai começar a trabalhar e cada vez mais você vai conhecer o funcionamento dessas cidades. E aí é na prática. Aí isso vai te lapidando para os próximos editais. Boa. Encerramos por hoje. Até a nossa próxima live, que vai ser amanhã!